Vamos falar sobre Os Fabelmans, a autobiografia maravilhosa do Steven Spielberg, meu diretor favorito. E, cara, já tá tudo no nome. Fabelman é não só o sobrenome que ele escolhe para substituir Spielberg dentro do filme, mas também significa o homem das fábulas. E, cara, esse filme nada mais é do que isso, né? Uma grande fábula romanceada sobre a vida desse cineasta tão incrível. E esse vídeo vai ser uma análise bem detalhada do filme, então já fica o aviso aqui, spoilers da vida de Steven Spielberg. O legal é que aqui um Spielberg muito mais maduro, muito mais experiente, olha para sua infância, né, para sua família e principalmente para os seus pais, com um olhar muito empático. Ele enxerga suas falhas, suas vulnerabilidades, mas de um jeito muito afetuoso, né? Porque essas relações já foram resolvidas na vida real. Então esse filme é muito mais uma celebração da vida imperfeita, mas também muito amorosa que ele tinha com eles. Só que além disso, né, Os Fabelmans também é uma grande exaltação da arte do cinema, do ímpeto criativo do artista, né? Algo que muitas vezes é sufocado pela vida, mas que quando flui, produz esses grandes mestres que a gente tanto admira. E que mestre é Steven Spielberg? O cara já começa o filme com um dos seus recursos mais legais de filmagem, né? Basicamente quando ele cria diferentes enquadramentos no mesmo plano, sem corte, só movendo a câmera para transformar um plano geral em vários planos sobre o ombro dos personagens e finalmente num plano aberto que revela o cinema onde ele teve seu primeiro contato com um filme. Uma experiência que transformou sua vida, e é legal que desde esse momento o filme já estabelece a relação diferente que cada um dos pais tem com a paixão do filho pelo cinema. Tipo, a mãe é aquela alma lírica, né, apaixonada pelas belezas da arte, e ela que vai estimular o pequeno Sam Fabelman a se entregar para esses filmes que, segundo ela, são sonhos que a gente lembra depois. Já o pai do Sam é um cara sempre gentil, né, sempre amoroso, mas de um jeito mais matemático, né? Ele é um cara da ciência, da computação, que também incentiva essas aptidões ali do Sam, mas sem entender exatamente o que isso significa para ele. Por isso que, voltando dessa primeira sessão do cinema, ele dá de presente pro garoto um trenzinho, né, achando que foi isso que ele mais gostou de ver no filme. Sendo que, na verdade, foi a capacidade de filmar e visualizar esse trem de um jeito impactante. Ele se apaixonou pela narrativa. Tanto é que em casa ele fica tentando recriar essa cena do acidente ferroviário até que a sua mãe sugere que ele filme isso, para que ele consiga capturar esse momento de uma vez por todas. E aí que entra uma das várias imagens super emblemáticas que o Spielberg cria nesse filme, né? Aquele plano do pequeno Sam segurando nas suas mãos a projeção do que ele acabou de filmar. Cara, tem tanto significado nisso. Dá pra pensar na capacidade humana de ter capturado essa ilusão do movimento, né? Mas eu acho que o principal e o mais belo é a figura do artista carinhosamente segurando ali sua criação com todo o cuidado do mundo. Que imagem! E calma que eu vou retomar isso mais pra frente no vídeo. Bom, a partir daí o pequeno Sam começa a fazer vários e divertidos filmes caseiros, né? Enquanto a gente ouve na trilha sonora um pianinho típico dos filmes mudos de antigamente. E essa é mais uma excelente referência que o Spielberg faz, né? A música que era usada na gênese do cinema sendo usada de fundo ali na gênese do Spielberg enquanto cineasta. Até que a sua família se muda para Phoenix, no Arizona, e a gente tem um salto temporal muito bem pontuado. O Sam, criança, tá ali filmando o carro do pai, e quando ele vai gritar corta, o Spielberg corta pro Sam do futuro dizendo pare. Fazendo aí uma elipse temporal através de um match cut, que é quando você combina o final de um plano com o começo do próximo. E eu tô dizendo isso só para salientar o quanto esse filme é recheado de soluções narrativas elegantes e criativas, né? Coisa que não é novidade na filmografia do nosso querido diretor. Todo esse trecho no Arizona funciona muito bem para estabelecer não só os vários atributos cineásticos do Sam, mas também para desenvolver a sua relação com a arte, né, e como ela afeta a sua família. Por exemplo, eu gosto muito do jeito como ele observa que seus filmes parecem mais artificiais quando são exibidos no silêncio. Isso faz com que ele se toque da importância da música para engrandecer a narrativa, quando ele observa a partitura que a sua mãe estava tocando no piano. Só que essa cena também desenvolve muito da relação que a sua mãe também tem com a arte, né? Você vê que os familiares se incomodam um pouco com o fato de ela tocar piano com as unhas compridas. Eu adoro o plano do Seth Rogen imitando uma máquina de escrever ali, tac, tac, tac.
E aí eles avançam nela para justamente cortar essas unhas, né? E é claro que a cena tem um tom engraçado, tudo parece uma grande brincadeira entre família, mas o subtexto tá lá também. A mãe do Sam é uma mulher que teve o seu ímpeto artístico podado também pelas circunstâncias da vida, né? Assim como as suas unhas são cortadas. O tio Boris diz que ela poderia ter sido uma grande concertista, mas aos poucos ela vai deixando essa vida para trás e o Spielberg de novo mostra isso com muita sutileza. Tipo, a gente fica sabendo que os Fabelmans sempre comem juntos na mesa com pratos e talheres descartáveis, justamente para preservar as mãos de pianista da mãe, né? Para que ela não fique lavando louça depois. E aí lá pra frente no filme, a gente vê eles comendo em família com louças e talheres normais, e só isso já comunica que faz muito tempo que ela deixou de tocar o piano. O que me leva a uma das cenas mais belas do filme todo, que acontece quando a família toda tá acampando, né? E a mãe começa a dançar na frente da luz do farol do carro. Não só esse é um momento esteticamente maravilhoso, né? Ela vira quase uma figura angelical ali com o brilho da luz por trás e os movimentos graciosos. Mas ali, naquele momento de entrega à arte, né, ela se mostra completamente, ela mostra quem ela realmente é. E o filme até reforça isso, fazendo com que o seu vestido fique transparente e a silhueta do seu corpo surja ali totalmente exposta. O que faz com que a irmã do Sam tente esconder essa nudez da mãe, né? A alma artística e pura sempre vai incomodar algumas pessoas que não toleram que o artista se exponha dessa forma. Mas a beleza sempre vai ser maior do que aqueles que querem silenciá-la. Por isso que o resto da família fica ali em admiração e a mãe consegue, pelo menos dessa vez, se entregar completamente a esse momento de livre expressão da sua essência. Claro que a cena também constrói o olhar apaixonado não só do pai do Sam pela mãe, né, mas também do Benny, que é um amigo ali da família, considerado um tio, né, muito chegado. E a descoberta desse relacionamento entre a mãe do Sam e o Benny é feita numa cena, cara, dolorosamente solitária, quando o Sam tá ali montando seu filme de um jeito bem analógico, né, as filmagens que ele fez do acampamento, ao som do concerto em ré menor do Marcello que a sua mãe tá tocando no piano. Um concerto muito bonito, mas também muito melancólico, né? E por isso mesmo super apropriado para a cena. E nesse momento ele se sente sozinho, né? Uma solidão que é premeditada pelo tio Boris, quando ele faz aquele discurso bem marcante sobre a dificuldade de conciliar a vida do artista com a vida em família. Para ele, a arte é um vício, né? Impossível de escapar. Ela é uma coisa perigosa, mas também atraente, que vai sim se colocar acima de outras prioridades na vida daqueles que têm essa alma artística. E é legal que o filme discuta isso, né? Existe um egoísmo inerente na vida do artista que vai habilitar ele a mergulhar em si mesmo para poder criar, mas que também vai desconectar ele das pessoas ao redor. E mesmo que o Sam não saiba disso ainda, né? Mas ele é uma dessas pessoas. E esse é um conflito que vai acompanhar ele pro resto da vida, então ele vai ter que aprender a balancear isso. Bom, na descoberta da suposta traição da sua mãe, o Sam se entrega para nada mais do que um filme de guerra violento e pessimista, né? Um ótimo exemplo de como cineastas usam os filmes como forma de terapia. Ele faz esse filme de guerra e aí ele finalmente conta para sua mãe que ele sabe o que está acontecendo. E eu gosto demais da simbologia que o Spielberg traz para essa cena. O Sam coloca sua mãe dentro do pequeno armário onde ele projeta seus filmes e faz ela assistir às evidências da sua relação com o Benny. E esse armário se torna quase um confessionário, né? Um espaço pequeno e claustrofóbico onde os pecados são revelados, a culpa é admitida, até que o Sam oferece o perdão, né? Quando ele diz para a mãe que ele não vai contar nada para o pai. A partir daí a família se muda para Califórnia e o ritmo do filme dá uma desacelerada, né? Até porque o Sam tá vivendo um momento de ruptura com a sua arte. Ele decidiu não filmar mais, né? E, cara, é triste ver uma pessoa apaixonada por algo não exercer a sua paixão. Nesse ponto, o Spielberg aproveita para sair da bolha segura que o personagem vivia e focar na experiência do Sam como judeu num ambiente hostil, coisa que aparece em muitos filmes da sua carreira, né? Sendo o mais importante a Lista de Schindler. E essa revolta como judeu se manifesta até no tom meio provocativo ali com que o Spielberg retrata o cristianismo da namoradinha do Sam, meio que fazendo uma piada profana ali como retribuição pela acusação injusta dos moleques da escola de que o Sam tem uma culpa pessoal pela morte de Jesus. E esse atrito com os valentões faz com que o Sam tome um belo de um soco do Logan, né, o clássico babaca bonitão do colégio, o que leva a mais um momento visualmente sublime. Um momento que conversa bastante com aquele outro que a gente comentou do artista segurando a sua arte nas mãos.
Depois de apanhar, o Sam tá deitado no seu quarto numa noite chuvosa, né? E ele ergue a mão e captura a luz que tá entrando pela janela, se lembrando da sua paixão pelo cinema. E esse trecho faz referência a um dos momentos cinematográficos favoritos do Spielberg, né? Que acontece em Lawrence da Arábia, onde o Lawrence observa o seu reflexo no sabre que ele ganhou de presente logo no começo da história, e aí lá pra frente ele olha de novo para esse reflexo, só que agora manchado de sangue, né? A sua imagem transformada depois das experiências vividas. E com o Sam não é diferente, né? A primeira vez que ele olha para a projeção nas suas mãos, ela é pequena, ela é uma arte recém-nascida que está começando a se desenvolver. E na segunda vez, o Sam estende a mão em direção à luz e o Spielberg corta para um plano mais aberto que revela a luz da janela muito maior do que a silhueta da mão. A arte dele não só cresceu e se desenvolveu, mas ela tá ali querendo transbordar, querendo escorrer para fora das mãos do artista. É sublime. E com isso o Sam volta a filmar, né, e exibe o seu próximo filme no baile da escola, numa cena que resume o ponto desse capítulo da sua vida. Ele faz um clipe dos alunos se divertindo na praia e aproveita isso para construir uma imagem muito heróica e muito épica justamente do Logan, que é o valentão que deu porrada nele e ficou implicando com ele o ano inteiro. Isso faz com que o cara fique em choque, né? Porque a escola toda passa a adorar a imagem que o Sam construiu dele, sendo que ele mesmo não se enxerga assim. E eu gosto que o filme deixa meio em aberto, né, os motivos que levaram o Sam a fazer isso. Sei lá, talvez uma inveja pelo corpo e pelas habilidades atléticas do Logan, ou talvez porque tenha sido isso que a câmera realmente enxergou, né? Ele percebeu que o cara tinha um potencial cinético ali se mexendo na praia, tava ali quase filmando Top Gun com os caras jogando vôlei na praia. O importante é que ali, naquele momento, ele percebe o poder que ele tem de moldar a realidade de acordo com qualquer que seja a necessidade da narrativa que ele está criando. Ele consegue fabricar, através da sua visão como cineasta, a imagem que ele quiser. Isso chega até a assustar o Logan, que pede pro Sam não revelar que ele ficou abaladinho ali, né? E eu adoro que ele diz que vai ficar quieto, a não ser que ele faça um filme sobre isso, né? Tá aí, quase 60 anos depois, o filme foi feito. Finalmente, depois disso, a gente tem uma resolução para o conflito familiar que deixa claro, né, o caráter de fábula do filme. Os pais do Sam se separam e ele consegue ter um fechamento emocional com cada um deles, algo que o Spielberg só foi ter na vida real muitos anos depois, né? Tanto é que vários filmes da sua carreira são justamente sobre essas questões de paternidade. Mas aqui, como ele já se resolveu com seus pais, ele meio que concede essa conciliação para os personagens muito antes do que ela aconteceu na vida real. E nisso a gente tem a conversa super tocante com a mãe, onde ela liberta o Sam das expectativas familiares, né? E diz para ele viver a sua arte sem dever a sua vida a ninguém, inclusive a ela, né? E eu acho que esse é o momento onde o Spielberg realmente aceita que ele é como a sua mãe, cara. Ele pode demonstrar a admiração que ele tem por ela e aceitar que ela faz parte de quem ele é, né? E que ela moldou a sua vida, moldou o seu olhar, moldou a sua paixão pelo cinema, que se não fosse por ela, ele talvez não tivesse trilhando esse caminho e sendo tão feliz e realizado fazendo o que ele mais ama. E eu vou aproveitar para elogiar a atuação maravilhosa, vulnerável, né, e muito bela da Michelle Williams. E o pai do Sam finalmente compreende o seu filho, né? Ele aceita que o Sam talvez não siga o caminho que ele gostaria, porque ele sabe que o Sam vai se entregar com uma dedicação exemplar para o que ele realmente ama fazer. E eu acho que esse é o olhar empático do Spielberg para com seu pai, né? Ele poderia ter cutucado mais a ferida, sabe? Revelado mais momentos dolorosos, momentos complicados ali com seu pai, mas ele escolhe representar ele através de uma lente muito amável, sabe? Muito compadecida ali. E eu acho que daí o personagem do seu pai retribui esse amor e esse entendimento no final. E agora, claro, fica o elogio pro Paul Dano, que consegue fazer tanto com tão pouco, né? Uma atuação super contida ali e perfeita para esse filme. Assim como o ator Gabriel Labelle, que eu não mencionei até agora, né? O protagonista do filme, que consegue ser magnético. Aliás, fica o aceno pro easter egg de Indiana Jones nessa cena, né? A bolsa que ele tá usando é a mesma que o nosso querido arqueólogo usa, que é a mesma que eu tenho aqui comigo, porque sim, eu sou muito nerd. Finalmente, na cena do encontro com o John Ford, um dos grandes cineastas que o Spielberg homenageia aqui, ele fecha o filme com um conselho certeiro. Preste atenção no horizonte da imagem. Se ele está em cima ou embaixo, o enquadramento é interessante, né? Se está no meio, é chato.
Isso nada mais é do que um jeito de dizer que a câmera de um diretor tem que ter intenção, ela tem que ter propósito, né? Coisa que fica super clara no plano final excelente que encerra o filme, quando o Sam tá andando justamente em direção ao horizonte para se consolidar como um dos maiores diretores do cinema e o mestre Steven Spielberg dá aquela ajeitadinha na câmera. Que charme, que carisma e que foda! Muito obrigado por chegar até aqui. O que você achou de Os Fabelmans? Comenta aí embaixo. Qual é o seu filme favorito do Spielberg? Também quero saber. E se quiser assistir outro vídeo, eu vou deixar ele aqui.